70 anos, a Casa da Esperança de Santo André tem sido um farol de apoio, carinho e inclusão para crianças e famílias que precisam de cuidado, tratamento e um diagnóstico preciso. Vamos revisitar essa história de dedicação, conquistas e impacto humanitário. Os próximos 70 anos da Casa da Esperança começam hoje. A Casa da Esperança faz parte da minha vida. Desde sempre não me lembro da minha vida sem os assuntos relativos à Casa da Esperança. Eu venho como se fosse no primeiro dia, eu venho com muito ânimo para vir trabalhar. Eu amo trabalhar aqui na Casa da Esperança. Aqui no Centro Neurológico a gente consegue ter a missão de transformar a vida e ajudar tantas pessoas todos os dias. Era meu tudo. Era tudo para mim. Eu vivia em função da casa. Foram 12 anos que eu vivi em função da casa e com muita satisfação. A casa foi a minha primeira oportunidade na área da saúde, porque eu fiz uma transição de carreira, né? E aqui eu me senti extremamente acolhida. Eu tenho, assim, muito apreço mesmo por fazer parte da casa. A história da Casa da Esperança começa em 1954, ano da fundação. Mas tudo começou quando um rotariano em Pittsburgh teve angústia de ver seu filho acometido pela poliomielite. A Casa da Esperança começa quando um dos nossos companheiros, Vicente Martins, ele, lendo uma revista Rotária, ele vê uma reportagem sobre umas crianças que tiveram poliomielite na cidade de Pittsburgh. O pai, médico na época, ele não tinha muito o que fazer, né? E aí ele conseguiu, graças ao Rotary, apoio para a reabilitação dos filhos. Um, infelizmente, veio a falecer e o outro pôde começar um processo de reabilitação. Isso sensibilizou muito o companheiro Vicente Martins, que ao assumir sua gestão em julho, né, de 1953, ele contactou a doutora Maria Elisa Benrabah, que era uma neurologista, né, com formação no exterior, e aí ela veio dar uma palestra no nosso clube logo no início da gestão dele, uma das primeiras reuniões. Isso sensibilizou muito todos os companheiros de Rotary, né? E teve uma pergunta clássica feita a ela, né? O que precisa, né? Nós, companheiros, o que a gente pode fazer para realizar esse sonho, né? Ela falou um pouco de boa vontade e um pouco de dinheiro, né? E boa vontade eles tinham, arrumaram dinheiro, e depois dessa palestra em 53, logo em agosto, um ano depois, eles inauguravam a Casa da Esperança de Santo André. Minhas senhoras e senhores, quando há algumas semanas o presidente do Rotary Clube de Santo André me perguntou o que seria necessário para fazer um centro onde crianças com deficiências pudessem ser tratadas, eu lhe respondi imediatamente e de um fôlego só: boa vontade. Boa vontade? Apenas? Perguntou o Sr. Vicente Martins Júnior com um ligeiro ar de dúvida. Boa vontade, eu respondi de novo, muita boa vontade e algum dinheiro. O caso da criança com deficiência, seja em consequência de uma paralisia infantil, seja em consequência de um traumatismo de parto, seja em virtude de um acidente ou uma paralisia cerebral, toca profundamente a sensibilidade humana e se nos apresenta, de imediato, a necessidade espiritual e material de fazer alguma coisa para não deixar passar em branca nuvem a injustiça biológica. Pois bem, o que podemos fazer para ajudar essas crianças? Formar um serviço onde todas as crianças com deficiência possam ter um tratamento especializado. Um serviço desses deve ter certos quesitos indispensáveis. Não estamos pensando em fazer uma obra suntuosa, de grandiosidade, mas sim uma obra eficiente.
minhas palavras tenham caído em terreno fértil e que delas resulte uma obra de esperança para os pequeninos. Tudo o que depender de mim, eu o farei. E precisamos, entretanto, não nos esquecermos de que sozinhos, cada um de nós nada poderá fazer, mas juntos poderemos fazer uma grande obra, grande no sentido de sadia, honesta e justa. Em uma época em que a poliomielite lançava sua sombra sobre o mundo, um grupo de pessoas visionárias em Santo André, movidos por um profundo senso de compaixão e solidariedade, uniram-se para plantar a semente da esperança em meio à adversidade, reconhecendo a necessidade de uma instituição voltada ao atendimento dessas crianças. Bom, a Casa da Esperança foi fundada em 1954, né? Está completando 70 anos, pelo nosso companheiro, quando foi presidente, o Vicente Martins Júnior. Ele fundou a casa para tratar, naquela época, as sequelas da poliomielite. Não havia tratamento. As crianças ficavam com sequelas, geralmente com atrofia dos músculos dos membros inferiores. Existe uma foto que eu acho que vocês pegaram, onde existe um verdadeiro barracão ao lado da Santa Casa, no estacionamento. Era uma sala que não era maior que isso aqui. Começou ali. Depois melhorou um pouquinho quando o pulmão de aço veio e eles arrumaram um anexo junto ao hospital, a Santa Casa. Começou ali, uma coisa bem simples, bem simples. As mulheres, como sempre, elas tomaram a iniciativa em ajudar. E elas começaram trabalhando aqui com um recolhimento de roupas, objetos usados, que elas faziam bazares para arrecadar dinheiro. Esse chamavam de baratão. Era muito divertido baratão, porque eram as senhorinhas fundadoras do Rotary. Só que como não tinha mulher no Rotary, elas não tinham contato. Os maridos iam para o Rotary, elas ficavam em casa. Aí a gente ajudava. Meu pai, José Raul Polet, foi fundador do Rotary Clube de Santo André. E eu vivenciei muito tempo inteiro o Rotary e as suas atividades em Santo André. Inclusive porque a minha mãe, Iracema Polet, foi uma voluntária em todas as atividades que envolviam o Rotary. Eu acho que os curadores, eles tiveram, ao longo dos anos que eu participei, sempre uma participação meio de espectadores, ou de faróis para a diretoria, né? Então, a função da curadoria é justamente tomar conta do que ou pelo menos enxergar o que a diretoria faz ou vai fazer, né? Então eu acho que o Conselho de Curadores ele tem uma função de regulação, né? Ela estabelece, norteia aquilo que a diretoria pretende fazer. Sempre a diretoria é que toma a iniciativa, é o que eu observo sempre. A diretoria pensa em fazer alguma coisa, necessita fazer alguma coisa, então ela, se o problema é de um certo vulto, então ela precisa da concordância da curadoria. Com o passar dos anos, a Casa da Esperança cresceu, com mais famílias procurando atendimento especializado. A instituição expandiu seu atendimento e se tornou um ponto de referência para a inclusão e desenvolvimento. A união de esforços entre a Casa da Esperança e a Santa Casa de Santo André marcou um novo capítulo nessa história de superação. A polio foi desaparecendo.
Porque não sei se vocês sabem, o Rotary Club é que forneceu para o Brasil todas as vacinas Sabin. Essa gotinha que fala do Zé Gotinha, foi o Rotary que introduziu e cacifou essa vacina há muitos e muitos anos. Só há alguns anos atrás, quando houve a erradicação completa aqui no Brasil, é que o Rotary parou de fornecer as vacinas e o governo então, mas sempre foi o Rotary Club. Eu acho que ela começou quando houve a anexação da Santa Casa com a Casa da Esperança. Esse serviço, a maior parte se deu por causa do companheiro Silvio Valente. É um advogado aqui de Santo André, antigo, e ele fazia parte de um pessoal que tomava conta da Santa Casa. Aí houve uma junção das duas, a Santa Casa ficou fazendo propriedade da Casa da Esperança, e aí foi a evolução que começou aí. Esse eu acho que é o marco principal da evolução da Casa da Esperança. A casa começou pequenininha, começou com o pessoal do Rotary mantendo a casa. Nós chegamos em 1958, alguma coisa assim, dia 227 pessoas que bancavam a casa, que pagavam mensalidades, que faziam festas, que faziam várias atividades para garantir essa entidade. E graças a esse impulso que ela tornou-se grande. E depois a associação com a Santa Casa de Misericórdia, né? Que tinha o hospital, hoje que é o Hospital Municipal. A casa foi evoluindo para tratamento de sequelas neurológicas. Então, sequelas de AVC, sabe? Doenças neurológicas crônicas. Nós fomos introduzindo aqui na casa o tratamento. A nossa fisioterapia desenvolveu-se muito e foi considerada uma das melhores aqui da região e até hoje continua. Depois veio a piscina para fazer os exercícios, que recebeu o nome do Dr. Carlos Mendes de Oliveira, que é pai do Dr. Flavinho, que é o chefe da imagem aqui. E a casa está evoluindo, né? Sou Wilton, fisioterapeuta. Aqui nesse setor, nós realizávamos atendimentos de ortopedia e neurologia. Nós também tínhamos a bicicleta, que era utilizada para pacientes ortopédicos, para trabalhar parte de força muscular, parte cardíaca, até mesmo parte respiratória. Fazia bastante exercícios com a bicicleta dentro da água também. Para aqueles pacientes que tinham um déficit de mobilidade, nós tínhamos o elevador, que era utilizado para fazer a locomoção pacientes de fora para dentro da piscina. Um recurso que em muitos lugares isso não existia e não tinha. Então facilitava muito para pacientes poder estar realizando o tratamento aqui dentro da hidroterapia. Pacientes neurológicos, até mesmo crianças, né? Os pacientes que atendíamos ortopédicos, tínhamos grupos de coluna, joelho, quadril. Era realizado os alongamentos, os fortalecimentos e também no final da terapia era realizado o nosso turbilhão, que muitos deles faziam a parte de relaxamento muscular também. E assim, em meio a muitos obstáculos, a Casa da Esperança nasceu, pronta para acolher e transformar vidas. Os desafios não foram poucos, desde dificuldades financeiras até a necessidade de maior reconhecimento. A primeira ressonância foi comprada na gestão do Dr. Oséias de Castro Neves, do qual eu era diretor do Rotary na época, em 91.
E aí foi quando comprou a primeira ressonância. Depois o Dr. Oséias saiu, entrou o Silvio Valente, que foi quando nós fizemos a fusão da Irmandade e da Santa Casa. Na época, as primeiras diretorias, eu me lembro que não tinha a ressonância magnética ainda na época. A primeira ressonância, eu não me lembro que data que foi, mas eu me lembro que foi um investimento assim monumental aos olhos da época, né? Havia muita preocupação que se ia dar certo, se não ia. Então esse foi o começo. Quando uns anos depois se falou de uma segunda ressonância, aí meus olhos arregalaram, né? Falei, puxa vida. Na realidade, eu assumi a presidência em 2007 e fiquei 2 mandatos. Cada mandato tem 2 anos. A casa estava numa necessidade de evolução em termos de administração. Ela sempre foi administrada por médicos, né? E ela atingiu um porte onde ela precisava de uma administração que não fosse só de médicos. E aí eu assumi a casa com a herança do seu Rigamonte e comecei a trabalhar no sentido de modernizar a casa, tentando fazer uma alteração de procedimentos, procurando fazer um relacionamento mais profissional com as pessoas, facilitando a vida das pessoas para participarem dentro do processo que eu chamava de revolução da casa no sentido positivo. Quando nós adquirimos os equipamentos da GE, General Electric, que são equipamentos caros, todos eles acima de $1 milhão, né? Eu busquei fazer, isso foi na minha gestão, eu busquei fazer um financiamento através de recursos do BNDES. E havia um banco operador, né, costumeiramente operador do BNDES, porque o empréstimo do BNDES não é feito diretamente pelo BNDES, né? Ele é feito através dos bancos comerciais. E veio um diretor nos visitar, mostrei ele o balanço, enfim, faturamento, liquidez, o que a casa tinha, né? Na época a casa não tinha o patrimônio que tem hoje, mas era estável. E passado 2 dias ele me ligou e disse-me que a reunião de diretoria do banco havia negado o financiamento. E eu perguntei por quê. E ele disse, porque a Casa da Esperança é uma entidade sem fins lucrativos, não nos oferece uma liquidez, né, para a gente poder fazer o financiamento. Eu, claro, retruquei a ele, que ele não sabia o que estava falando, enfim, né? Mas, tá bom, se você não quer fazer, tá bom. E aí eu procurei a agência de um banco aqui em Santo André e chamei o gerente, expliquei a ele o que nós queríamos fazer, quanto ia custar e tal. Ele falou, não, eu vou falar com o meu diretor. Aí foi embora. Passado 2 horas me liga o diretor dele e disse-me que estava aprovado. Eu falei, mas está aprovado? Não viram números e tal, por que vocês aprovaram? É porque é a Casa da Esperança. Então é um paradoxo, né? Um que viu todos os números, estava seguro do que estava fazendo, disse que não financiaria porque era a Casa da Esperança. E o outro, como tem a agência aqui em Santo André, conhecia a Casa da Esperança pela imagem que ela tem na comunidade. Não conhecia a casa em números, mas conhecia a solidez, a segurança, enfim, a estrutura que a casa tinha para responder pelo empréstimo, né? E eu constituí uma comissão de patrimônio, encabeçada pelo Duílio Pisaneschi, pelo César Moreira, pelo Zé Raul Poleto Filho, para resolver os problemas das propriedades da Casa da Esperança, junto à Prefeitura Municipal de Santo André. Essa comissão trabalhou praticamente anexa à diretoria da casa. Tinha autonomia para resolver. Mas a prefeitura foi condenada a números em torno de 120 milhões
E na gestão do prefeito Grana, o César fez a permuta. Nós recebemos 5 imóveis e uma parte em dinheiro, certo? Então nós temos hoje os 5 imóveis que foram dados na permuta. Ainda não recebemos toda a documentação, mas está tramitando isso. É um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e o juiz sancionou, deu a posse dos imóveis para nós. A Casa da Esperança de Santo André recebeu oficialmente a documentação dos imóveis em sua comemoração de 70 anos da instituição, no dia 5 de setembro de 2024, pelo prefeito Paulo Serra. Algumas vezes, por trabalhar numa instituição beneficente filantrópica que não visa lucro, algumas vezes algumas pessoas confundem não visar lucro com ineficiência ou com não ter que gerar resultado. Quando, na verdade, o que nós trouxemos, a visão que a nossa gestão trouxe para casa é: a casa precisa gerar resultado financeiro para fazer a sua beneficência. Ou seja, quanto maior será o benefício entregue à sociedade, quanto maior for o resultado obtido. Então nós sim visamos resultado, nós sim visamos eficiência, nós sim precisamos de um corpo executivo de profissionais profissionalizando essa gestão. Não estamos ali para fazer a beneficência para o paciente, né? Então, os colaboradores precisam entender essa filosofia. Então a gente trouxe para casa um processo de descentralização e de profissionalização da gestão. E disso veio o rebrand, que foi um processo muito bacana. Todo mundo se engajou, se apaixonou de novo pela casa. Então, aquele colaborador que já estava um pouco mais motivado voltou a se apaixonar pela casa, voltou a ter orgulho de ser parte da casa. Hoje a gente vê que a maior parte dos colaboradores tem muito orgulho de ser parte da casa. Sou advogada de formação, mas eu não queria estar aqui na casa para trabalhar com leis, nessa parte. Então eu queria lidar como se fosse um assistente social, com a humanização que eu gosto, que eu me interesso. Eu gosto disso, eu vivo isso, porque na minha vida pessoal meu marido ficou doente por mais de 12 anos, então eu acompanhei muito o que é um bom atendimento, a importância de um diagnóstico correto, o atendimento das pessoas, para as pessoas que estão passando por essa situação de saúde, não só o doente, como também os familiares. A demora de um laudo, a necessidade de um laudo estar perfeitamente correto, porque cria um embate em todo o tratamento se não for muito bem feito. Então, quando eu comecei a ficar aqui, fui me interessando, fui aprendendo, né? E depois de 2 anos, quando ia ser feita a segunda eleição do Moretti, ele conversou comigo e ele sempre olhava para esses quadros aqui e ele falava: tá na hora de uma mulher fazer parte dessa galeria de ex-presidentes, né? E aí ele fez a proposta, ele sabia que ele ia cumprir 1 ano só e só aceitaria completar o mandato dele. Essa mudança de trabalho feminino na administração, na diretoria e tudo mais, vem trazendo modificações positivas na minha maneira de ver, né? Positivas, principalmente na área da saúde. A Casa da Esperança continua a inovar, oferecendo terapias de ponta e profissionais qualificados, sempre com foco no atendimento humanizado, com excelência e solidariedade. Oferecendo hoje o melhor centro de diagnóstico do ABC, com os melhores equipamentos do Brasil. A casa vai passar por uma revolução, acredito, nesses próximos anos, e eu posso dizer que a gente não está aqui comemorando só 70 anos, mas a gente está dando início aos próximos 70, que eu não tenho a menor dúvida que serão ainda melhores do que os 70 que nós tivemos para trás. O desafio que toda empresa ou toda instituição no Brasil sofre é o processo de modernização constante. A casa, por ser um centro diagnóstico, necessita de investimentos brutais. Hoje os investimentos estão na casa de $1 milhão para cima, né, dos equipamentos principais.
Existe uma qualificação técnica constante, um aprimoramento do seu pessoal diuturno, qualificação, treinamento, capacitação, para você tornar o ser humano um recurso valioso no atendimento ao paciente. Os principais desafios são de ordem financeira, de ordem estratégica, de ordem administrativa. A casa é um hospital. O hospital lida com gente, e lida com gente numa situação vulnerável, numa situação de debilidade, fazendo exames em pessoas que estão sob uma pressão psicológica tremenda. Esse é um outro desafio, né? Nós temos um desafio material e temos um desafio psicológico também. Como tratar isso de uma forma humana e ainda assim manter o retorno financeiro necessário para o aperfeiçoamento dos trabalhos e dos serviços. A Casa da Esperança tem um modelo de autossustentação, ela é autossustentável, ela é uma instituição beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos e que se sustenta através do próprio serviço que presta, né? Então ela presta serviços de diagnóstico de alta complexidade, de alta qualidade para operadoras de saúde, todas elas, né? Para particulares e também, mais recentemente, para o SUS. E através dessa receita que ela obtém, ela entrega gratuitamente para a sociedade carente os mesmos serviços, com o mesmo padrão de qualidade. O paciente da Casa da Esperança, ele é o objetivo da casa em si. Ele não é um meio para a obtenção do lucro, como acontece nos equipamentos de saúde privados, que tem que fazer valorização ou que tem que maximizar o lucro para o acionista. O paciente da casa, ele é o fim, ele é o objetivo. Nós buscamos resultados financeiros positivos na nossa operação para que todo esse resultado seja empenhado em atenção gratuita à população carente. No ano de 2022, 2023, nós estávamos com uma média de 500 mil de atendimentos ao ano, né? É uma coisa que passa de 1.500 atendimentos por dia em toda a operação da Casa da Esperança. Sempre quando a gente vai fazer um projeto, o arquiteto, a postura do arquiteto é partir das necessidades de quem está solicitando o projeto, né? Então, na época, a diretoria tinha as suas... explicou o que ela pretendia e nós procuramos desenvolver o projeto em cima daquilo lá. Houve uma série de modificações, como sempre acontece, né? E até que nós chegamos naquele projeto que foi executado, né? Eu acho que houve uma grande mudança de conceito para mim da Casa da Esperança com essa unidade 3. E a beleza e a preocupação de fazer uma unidade só para o SUS me encantou muito, porque eu achei que foi um envolvimento muito grande da Casa da Esperança. Ao longo de 7 décadas de atuação, a Casa da Esperança enfrentou diversos desafios, cada um deles testando sua capacidade. Entre as dificuldades mais significativas estão as crises financeiras e os obstáculos impostos pela pandemia da Covid-19, momentos em que a sobrevivência da instituição esteve em jogo. Contudo, em todas essas situações, a união por um bem maior foi o que manteve a casa em pé. E aí veio a pandemia. E aí a coisa engrossou. Nós corremos o risco de perder a casa com a pandemia. Porque as vendas caíram brutamente, as pessoas não tinham condições de utilizar e pagar esse negócio. Então, aí veio uma outra fase na casa. Antes de ser o presidente, ou estar como presidente durante 4 anos, eu estive como diretor da Casa da Esperança. Em seguida, de março de 17 a fevereiro de 2020, nós tivemos como presidente da entidade. Foi um período gratificante, mas foi um período complicado devido à Covid, né? A Covid iniciou-se dia 13 de janeiro de 2020 e a casa teve grandes problemas naquele momento devido à queda de 70% do seu faturamento, como em
várias outras clínicas, várias outras entidades, inclusive algumas fecharam. Mas nós tivemos, um ano antes, em 2019, feito um acordo com a Fundação ABC, de prestar serviços para a Fundação ABC. Em seguida, para a Prefeitura Municipal de Santo André, através, inclusive, do SUS. Isso proporcionou uma alavancagem muito importante para a Casa da Esperança passar pelo período da pandemia. Sempre surge a solução mais fácil, mais tranquila, sem grandes alardes, né? E o fato mais importante, que eu registrei isso na minha memória e carrego isso comigo, foi quando, em outubro de 2019, eu era presidente do Conselho de Curadores e o Paulo Antônio era o presidente da casa. E o Paulo me telefonou e disse: César, nós temos um convite aqui da Prefeitura para assumirmos toda a parte de imagem do Hospital Municipal e das UPAs. Claro que para nós aquilo é um desafio enorme, né? Mas resolvemos aceitar. Fizemos a reunião de diretorias, concordamos, fizemos a reunião do Conselho de Curadores, concordamos e assumimos em outubro de 2019. Quando foi em em março de 2020, começou a pandemia. E se nós estávamos no hospital, tivemos que implantar um serviço de tomografia no hospital de campanha. Era um container com uma tomografia dentro. E isso nos deu sobrevivência. Porque as clínicas, a maioria delas fecharam, né? Porque não podia atender. Então, nós atendíamos o que era SUS. Que a gente enfrentou o desconhecido, né? O Covid era algo que o mundo não estava preparado, mas a cidade se antecipou. Quando chega o Covid, os pacientes particulares, pagantes, desapareceram. Todo mundo ficou em casa, lockdown. Aí o lockdown, as pessoas não iam pro médico, né? Então, assim, o que aconteceu com a nossa receita? Desabou. Como diz o nosso querido César Moreira, a mão de Deus está sempre sobre a casa. No entanto, o que acontece? A gestão do nosso querido prefeito Paulo Serra nos convida a participar de um processo para o hospital de campanha do Covid, onde a Casa da Esperança entra com um container, uma tomografia computadorizada para fazer exames dentro do hospital de campanha Pedro Del Antônio. A casa acabou naquele momento cumprindo o seu papel de prestar um serviço de saúde com excelência e solidariedade, está na sua missão. Ali ela cumpriu o seu papel ao atender milhares e milhares e milhares de pacientes de Covid no hospital de campanha. E a Casa da Esperança fez parte desse processo, estando nos hospitais de campanha ali, com aqueles equipamentos itinerantes que davam um diagnóstico preciso, muito rapidamente, para a gente poder cuidar das pessoas, e com uma característica que também vocês ensinaram mais ainda para a gente, que é a questão da humanização do atendimento. Quando as pessoas estavam muito inseguras, elas tinham essa referência, né, dessa parceria com a Casa da Esperança. Então, além dos equipamentos de alta geração, equipamentos de ponta, que até hoje vocês têm aqui na cidade, e em especial nesse momento, essa questão do atendimento humanizado fez muita diferença. A Casa da Esperança é um símbolo da cidade, e eu desde pequeno sou nascido aqui em Santo André, e desde pequeno já ouvia meus pais, né, meus avós até comentando da importância que é, e para nós sempre foi uma referência de qualidade, de tratamento humanizado, de cuidado com as pessoas. E aí a gente teve a oportunidade, enquanto prefeito, de fazer essa grande parceria, fazendo com que a Casa da Esperança se tornasse um braço mesmo de diagnóstico de saúde pública do município. As pessoas nos agradecem muito, né, pelos exames rápidos, pela precisão dos exames, pelo atendimento, como parte do nosso sistema único de saúde, como parte do SUS, que é feito através da Casa da Esperança. Então, como a gente pegou um símbolo da cidade já consolidado e trouxe para dentro de um sistema de saúde, numa grande parceria da cidade de Santo André com esse equipamento tão bom. Mas o maior impacto da Casa Esperança não está nas suas instalações ou na sua estrutura. Está nas vidas que foram transformadas. Meu nome é João Leandre Jorge. Eu tenho hoje 64 anos. Eu nasci na cidade de Mauá,
no dia 21/6/1960. E Mauá, naquela ocasião, era uma cidade novinha, porque tinha acho que uns 4 anos de idade, que era um distrito de Santo André. Então não tinha estrutura nenhuma, especialmente na questão da saúde. E de repente ali, uma vida normal, 1 aninho de idade, e a minha mãe, meu pai, eles me contaram que de repente eu comecei a apresentar alguns sintomas como se fosse de gripe, e tinha um médico que vinha lá vez por outra na cidade, e ele disse que era realmente uma gripe forte, alguma coisa assim. Até que a situação da saúde começou a ficar meio complexa, difícil, e eles trouxeram para um médico em Santo André, né? E daí foi apontado como sendo poliomielite, a paralisia infantil. E a partir dali, como eu era bebê, obviamente eu não sabia de nada, mas os meus pais, preocupados, eles procuraram todos os recursos onde poder atender, até que a gente veio parar na Casa da Esperança, aqui em Santo André. Eu não lembro de muitas coisas, mas a lembrança que eu tenho da Casa da Esperança, porque o tratamento foi longo, e eu era ainda criancinha, 7, 8, 9, 10 anos, e continuei fazendo os tratamentos na Casa da Esperança. E minha mãe, ela trazia a gente pelo menos 2, 3 vezes por semana. Eu não sei exatamente, mas eu tenho uma memória afetiva que aqui seria a minha segunda casa, porque a gente convivia muito tempo aqui, especialmente com outras crianças. Então, o que eu me lembro daquela época era que eu gostava, né? Tinha um tanque como se fosse uma piscina de água quentinha. Eu lembro que era alguma coisa de metal. Hoje eu sei que é de inox, né? Inclusive parece que nem existe mais. Só que a minha emoção era chegar e poder ali brincar. Para todos os efeitos eu estava brincando, mas os exercícios que a gente fazia dentro dessa piscina era muito legal. Tinha outras crianças que vinham com a gente lá de Mauá, né? Com o tempo também a própria prefeitura da cidade de Mauá cedeu uma Kombi, e tinha ali algumas crianças, eu não sei precisar quantas, mais 5, 6, que vinham nessa Kombi, né? E a gente vinha para cá, e depois tinha uma barra onde a gente ficava ali exercitando, e eu segurava dos 2 lados, daí eu tinha problema nas 2 pernas, até usava um aparelho, porque o meu pé ele não tinha fixação, né? Depois eu fiz várias cirurgias e hoje eu consigo andar, mas na ocasião eu tinha muita dificuldade. Dentro dos números, como prevenção, é a primeira coisa que nós temos que fazer com nossas crianças e com nós mesmos, são as vacinas. Elas nos protegem. Então, só para explicar, nós precisamos ter 95,5% de crianças e pessoas vacinadas. Por que 95% e não 100%? As outras 5% são as pessoas que não podem tomar vacina, por algum motivo. E tendo as 95 pessoas vacinadas, elas protegem a si mesmas e protegem as outras 5% que não puderam ser vacinadas. Isso eu acho que é um dado muito, muito importante para que as pessoas se conscientizem que a vacina não é só para elas. É um dever como cidadão, como pessoa que ama o próximo, que cuida. Então, é muito importante as mães e os pais
realmente levarem as crianças para serem vacinadas e elas próprias também se vacinarem quando estão mais... Todas as vacinas que estão disponíveis, como a vacina da gripe, as crianças aos 9 anos com HPV. Partindo dali, o que acontece? Ficam protegidas e elas podem deixar os outros hospitais e tudo para cuidarem de outras coisas. Meu nome é Célia Maria de Oliveira Pavel, como nome de casada. Tenho 68 anos, eu nasci em Taboão da Serra e como podem imaginar, há quase 70 anos atrás, na época não existia a vacina contra a pólio. Sim, acho que talvez a SAC, mas nós não tínhamos. Eu contraí poliomielite aos 8 meses de idade. Rapidamente, vou contar como. Estava no colo da minha madrinha, meus pais haviam saído, e ela conta que eu tinha uma febre muito, muito alta. Comecei a chorar. Quando meus pais chegaram, ela me entregou a eles. E a partir de então, meu pai foi diagnosticado como poliomielite. Meu pai conseguiu o contato com a doutora Maria Elisa Bierenbach Savoy e foi ela que cuidou de mim dos 8 meses até uns 6 anos, que foi quando eu consegui me livrar daqueles aparelhos ortopédicos. A gente era muito bem recebida, todo dia a criançada gostava de um salgadinho, uma bolacha, um suco. Ficava de olho no horário de comer. Então, eu não me lembro muito, mas só posso falar que sofri muito. E graças a Deus que ele está aqui hoje. E o tratamento que ele recebeu de todos os funcionários da Casa da Esperança, a gente não tem nem como agradecer. O agradecimento é enorme, porque Deus nos ajudou muito e todos aqueles que trabalharam na época, a gente não tem o melhor para falar, foram anjos de Deus, porque ele recuperou com muito tempo, né? Mas está aqui comigo, graças a Deus. Até hoje ele tem essa dificuldade, mas está aqui. Eu sofri muito, mas dou muita graça por essa bênção que Deus nos deu e aquele que nos ajudaram na época. Ajudaram, que foi preciso, tudo que descia dos céus, a gente recebia com muito amor e carinho. Até hoje não tenho palavra para agradecer tudo aquilo que aconteceu. Pessoas que cuidaram da gente e essas memórias que eu tenho daqui são boas. São boas. Não me lembro assim da dificuldade de não poder andar, de levar um tombo, de não poder me relacionar com outras crianças de uma forma normal. O que eu me lembro é dos amiguinhos, do carinho. Dos abraços que a gente recebeu, dos docinhos que a gente comeu. E, apesar de tudo, era uma alegria. A maioria dos centros de reabilitação do nosso país, eles nascem em função da pandemia da poliomielite, onde uma pequena parcela, mas em números muito representativa, evoluiu com a forma paralítica da poliomielite, que eram justamente as crianças que precisavam de reabilitação. A gente sabe que a pandemia cessou, hoje a gente atende os pacientes com a sequela da poliomielite e a população brasileira ela vem
como a população mundial envelhecendo. Então a gente tem até mesmo a obrigação, como serviço de saúde, de olhar por essa população. E o nosso objetivo com essa população vai ser de acolhimento total, oferecendo todas as especialidades de reabilitação e criando um espaço de bem-estar, de tratamento, de estímulo físico, de estímulo cognitivo, de estímulo motor e de recuperação das atividades de vida diária. Eu sou testemunha vivencial, porque eu faço uso da Casa da Esperança. Faço uso e sou muito bem atendido, quero deixar claro. Fisioterapia, tratamento da coluna. Já com uma determinada idade, a coluna vai dando sinal da graça. E eu faço fisioterapia aqui, assim como, quando necessário, faço raio-x, tomo ressonância aqui na casa e estou muito, muito bem atendido, repito. Com 70 anos de história, a Casa da Esperança olha para o futuro com renovado otimismo, comprometida em continuar sua missão e transformar vidas. A Casa da Esperança tem evoluído como o mundo tem evoluído. É pela inteligência artificial, é pelo todos os diagnósticos são modernos. E ela tem acompanhado a modernidade através dos tempos. Não se escreve o presente sem a história do passado. E nesses 70 anos de história, a Casa da Esperança soube escrever com letras garrafais a sua história. Pelo atendimento, pelo carinho, pelo amor à comunidade com que ela atende todos os seus pacientes. Eu não sei se eu posso falar, mas eu sinto muito orgulho. Principalmente no início com meu pai e minha mãe. Depois foi tudo indo para frente. Aí veio o meu irmão também como presidente, o Farid. Tá bom, filho. O Farid e agora essa peça aqui do meu lado. O trabalho voluntário, ele pode ser uma experiência super gratificante e especial, que lhe proporciona benefício para a comunidade e para a pessoa que se voluntaria. Então, na verdade, assim, você faz a diferença para as pessoas que você ajuda e, ao mesmo tempo, para você que ajuda. Ela te dá um sentido super bacana de propósito, você pode mudar o seu propósito de vida através do voluntariado. Então, hoje, com a parte do Rotary, tendo a minha vida toda no Rotary, então, avós, pai, tios, eu, fez exatamente um exemplo de servir, que é um dos lemas do Rotary, que é servir. Então, isso faz parte da minha vida desde sempre. E é o que eu passo sempre para os meus filhos também. Não deixa a casa cair, né? Deixa sempre melhorar. Nós temos que manter o nosso padrão de atendimento e sempre considerando que será uma das melhores do mundo. Tem um futuro numérico. Obviamente, como todo empreendimento, e a casa não deixa de ser um empreendimento voltado para diagnóstico da saúde na cidade de Santo André, é quase uma referência, eu diria que é uma referência na cidade de Santo André. Você tem que aprimorar os seus serviços, você tem que aumentar os seus serviços, porque a demanda de saúde é infinita. Se considerar problemas de saúde, com inclusive o envelhecimento da população, eles tendem a aumentar. Nós temos hoje uma demografia no Brasil que espelha um pouco a demografia de países ricos, e é do envelhecimento da população. E com o envelhecimento da população vem a necessidade de tratamento de saúde a reboque do envelhecimento. Então esse é o futuro, quer dizer, nós vamos ter mais e mais trabalho, precisamos
ter mais e mais receita para incrementar e manter o nível de qualidade e aumentar o escopo dos nossos atendimentos. Eu sei que hoje a casa faz quase por volta de 500 mil de atendimentos por ano, né? São mais de 1.000 atendimentos por dia de calendário. E é uma cifra importante, que só tende a aumentar, porque as necessidades de saúde, como eu disse, são infinitas. Eu acho que esse é o nosso compromisso. Como continuar mantendo a qualidade que a casa oferece, mantendo essa visão humanística da saúde, como aumentar o seu volume de atendimentos, o seu volume de serviços, por consequência, o seu faturamento e o seu número de funcionários. É o sonho de qualquer instituição. A gente tem um grande desafio para o futuro, porque a casa agora ela precisa se adequar às melhores condições técnicas possíveis. E eu quero dizer que a gente está conseguindo, com certeza, com grandes certificações que nós estamos obtendo, mostrando que a casa não só ela tem a competência na capacidade de manter o seu parque tecnológico sempre atualizado, como também agora a gente está buscando as certificações necessárias para mostrar que os nossos protocolos técnicos e clínicos também são condizentes com as melhores competências que a casa ou que qualquer grande grupo precisa ter para concorrer nesse mercado tão poderoso e tão forte que é a área de diagnóstico por imagem. Nós temos um município que tem 800 mil pessoas, uma parcela considerável dessas pessoas são usuários do SUS, e sem a boa vontade e a parceria de pessoas como as que fazem a Casa da Esperança funcionar, nós não conseguiríamos abraçar e acolher todas essas pessoas. Então é uma parceria muito importante para nós, e nós esperamos que a Casa da Esperança dure mais 70, muitos outros anos, e que esteja ao lado da Secretaria de Saúde de Santo André. Após 2 anos, ajustando os processos para conquistar o certificado da Organização Nacional de Acreditação, ONA, a Casa da Esperança conquistou em 2 de setembro de 2024 o nível pleno, certificando-se que seus padrões de atendimento se iguala às melhores instituições nacionais da área da saúde. Eu acho que para o futuro, para quem vier, acredita. Tudo é possível, sensibilidade em primeiro lugar, tratamento igualitário, todas as pessoas merecem atenção, cuidado. Hoje é um paciente, amanhã pode ser uma pessoa querida sua, amanhã pode ser você que está aqui precisando. Então esse trabalho, a gente não está aqui à toa. Quem tiver, faça com amor. A escolha foi sobre você e quem escolheu lá em cima ou em qualquer lugar, quem escolheu sabia que você daria conta. Não desista, não desanime, não se importe com as pessoas que vão falar que não vai dar certo, que não precisa, que sempre foi assim. É necessário mudança, é necessário mexer com o que está parado, é necessário visão. Eu fico muito nessa tecla de humanização. É se colocar no lugar de quem está ali. É se colocar no lugar do paciente, é se colocar no lugar da família do paciente. Quando a gente olha o outro como você se vê, você vai tratar bem. A casa tem projetos ambiciosos para o futuro, né? A casa quer continuar sendo uma referência na área de saúde da nossa região. Então, além de reformar os nossos espaços, inaugurar nossos novos espaços, nós temos alguns projetos ambiciosos para o futuro, né? Então, assim, quais são as demandas sociais que hoje a nossa comunidade demanda, né? Lá atrás, tínhamos a necessidade da polio, não tem mais. O que hoje a sociedade pede, né? Então, a gente vê, por exemplo, a necessidade de atendimento aos autistas, que hoje não faz parte do rol da ANS, então, em geral, os planos de saúde não cobrem, os usuários, os assegurados do seguro de saúde precisam conseguir atendimento através de liminares na justiça e tudo mais. Então, quando a casa olha, poxa, uma criança precisando de um atendimento e o sistema capitalista negando esse atendimento, a gente fala, aí é onde o Rotary entra, aí é onde a casa entra. A gente olha também para o envelhecimento da população da nossa região e a gente sabe que a gente precisa usar essa nossa capacidade de reabilitação
para ajudar as pessoas mais idosas, carentes, a se manterem autônomas, podendo andar, caminhar, tomar seu banho, fazer suas coisas por mais tempo, vivendo com qualidade por mais tempo. Então, um atendimento aí que a gente chama de casa idoso, casa do autista. Então, tem algumas coisas que a gente está estudando de que forma a casa pode atender a necessidade social, aquele buraco, aquele espaço onde não existe uma atenção completa por parte do setor privado ou do setor público. É onde entra a gente no terceiro setor para preencher esse espaço aí. Com 70 anos de história, a casa proporciona um profundo sentimento de pertencimento. E para você, o que é a Casa da Esperança? A casa é um centro médico de tratamento de excelência, né? É o melhor do Brasil. E dentro do Rotary Club Mundial é tido como uma das melhores do mundo. É uma casa de acolhimento, é uma casa de apoio. É uma casa onde todo mundo trabalha sempre com a mesma visão, que é do cuidar. E o cuidar com extrema excelência, com muito carinho. É uma herança, eu acho. Pelo que foi feito pelo Rotary, e é um motivo de orgulho. E a Casa da Esperança é um modelo para a cidade em tudo que ela faz. É um orgulho para o rotariano falar que a Casa da Esperança é uma entidade que é mantida pelo Rotary. De maior resultado que eu conheço no mundo rotário. E agora eu falo não só com visão de Brasil, eu falo com visão de mundo. Casa da Esperança, para mim, ela tem aquele cheiro da casa da avó, aquele cheiro da casa da mãe. Aquele lugar onde você vai e se sente confortável, onde você vai e tem suas memórias, talvez de períodos difíceis, um lugar onde você pode encontrar um acalento. Luz. A Casa da Esperança, para mim, é um exemplo muito grande. A Casa da Esperança é um símbolo, é um patrimônio da cidade. Um patrimônio em saúde pública e principalmente sinônimo de cuidar da nossa gente, que para nós é algo muito especial. Esperança, obviamente, mas uma esperança composta por acolhimento, por dedicação, por amor ao próximo. Então, esse conjunto todo, essa receita toda faz a Casa da Esperança. É um exemplo, é um grande exemplo, acho que até para o mundo todo. Eu desconheço um outro lugar que tem essa dedicação, como fisioterapia e tudo, e que acolha as pessoas dessa forma. Esperança. A própria Casa da Esperança carrega este nome tão forte. Porque a gente está conseguindo chegar bem próximo, muito próximo de quem precisa, de que realmente precisa. Então, esse trabalho é muito gratificante. É um grupo de pessoas de muito boa vontade, ali reunidos para fazer o bem para quem precisa. Orgulho e desafio. Orgulho pelo que foi feito e desafio pelo que tem a fazer. A casa é hoje considerada o maior centro neurológico do Brasil, nessa especialidade, né? Serviço humanizado, preocupação, iniciativa e constante modificação diante desse mundo que se altera a cada instante, né? A Casa da Esperança é amor, a Casa da Esperança é acolhimento. A Casa da Esperança para mim foi uma grande escola, um período onde eu acho que eu recebi muito mais do que oferecido. Casa é um lar, é família, e todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. Casa da Esperança para Márcia é família.
é casa, né? Aqui a gente conseguiu encontrar dentro de um atendimento, além de ter a missão de ajudar tantas pessoas, a gente ser acolhido pelo próprio paciente e acolher o paciente ao mesmo tempo. Eu acho que a base mesmo é o cuidado, a humanização de fato, a gente não de fazer diferença a nada. Então, a gente sempre prestar essa qualidade para o paciente e ele se sentir acolhido. Para mim é tudo, porque praticamente eu só trabalhei aqui na Casa da Esperança, mas através da casa abriu muitos horizontes para mim. Um ambiente que eu gosto de participar, eu me sinto inteiramente à vontade aqui, eu acho que eu sou bem recebido por todas as pessoas que eu fico conhecendo e vejo que é um local onde eu posso desenvolver alguma coisa e fazer alguma coisa para alguém. A Casa da Esperança, para mim, hoje, é uma entidade que ouve as pessoas e trata a comunidade na área da saúde com a maior dignidade possível, nunca esquecendo da excelência e da solidariedade. Amor, certeza de bom atendimento, carinho, profissionalismo. É uma potência. E é uma grande missão. Agora, esse ano, 70 anos. 70 anos a gente está fazendo. Esse documentário foi para a gente contar um pouco da nossa história, deixar, muitas pessoas passaram por aqui, muitas histórias foram faladas, muitas lembranças boas, muito sucesso desse tempo todo. Quanto crescemos, quanto fizemos por toda essa população, por todas as nossas famílias. Então, e agora, nesses últimos anos, quantos sucessos pessoais nossos também aqui, da casa. A nossa certificação recém-obtida, a nossa terceira unidade e o nosso plano diretor e tudo que a gente está sonhando e almejando que vai em breve acontecer. Só que tudo isso só está acontecendo por causa de vocês, todos vocês. Os funcionários, os médicos, os terceirizados, os contratados, os funcionários, todos, sem distinção, todos são essenciais para esse sucesso. Então, em nome da casa, agradecer a todos pela casa existir. E daqui a 30 anos, voltaremos aqui para um novo documentário.